A mulher do dinheiro brasileiro não é brasileira. Então, quem é essa mulher? Semíramis. A Bíblia conta que um dos filhos de Noé, aquele que zombou da sua nudez, Cão, após ser amaldiçoado pelo pai por ter zombado de sua nudez quando Noé estava bêbado, teve filhos. Um deles chamava-se Cuxi. Ele, por sua vez, tomou por mulher Semíramis, que com ele teve um filho chamado Nimrod. Nimrod ficou biblicamente conhecido como o primeiro poderoso da terra, foi o construtor de Babel e de sua torre, respaldado de que a humanidade jamais seria novamente tragada pelo dilúvio. Se fazendo inimigo do Criador pretendia reunir a humanidade em um só lugar, ajuntando e o fazendo em desobediência à ordem divina. Crescei e multiplicai Gênesis 1:28. Nimrod passou a ser adorado como o Deus Sol. Ficou conhecido como o Rei dos Céus pela grande altura da Torre de Babel, por ele construída. Tornou-se esposo da própria mãe, Semíramis, tornando-a então a rainha do céu, já que mãe esposa do príncipe, e a partir daí, cultuada como a deusa Lua e conhecida como a rainha dos céus ou mãe de Deus. Qualquer semelhança com a Virgem Maria Católica não é mera coincidência. Nimrod acabou morto por seu tio-avô Sem, filho de Noé, irmão de Cão. Este o esquartejou e separou seus pedaços, dando fim à sua enorme maldade e irreverência. Qualquer semelhança com Sete Osíris não é mera coincidência. Quando Nimrod foi morto, Semíramis tinha todas as partes do seu corpo que tinham sido enviados de todo o reino de Uruk, se reuniram, com exceção de uma parte que não pôde ser encontrada. Essa parte que faltava era o seu órgão reprodutor. Semíramis disse ao povo da Babilônia que Nimrod não poderia voltar à vida sem seu pênis, e que ele havia subido aos céus para assumir seu lugar de Deus Sol. Disse também que ele se faria presente na terra sob a forma de uma chama, seja vela ou lâmpada, quando usados na adoração, a chama da liberdade. Por si mesma Semíramis tornou-se uma deusa. Semíramis logo engravidou, de pai desconhecido, e ela alegou que eram os raios do deus Baal Sol Nimrod que a levou a conceber. O filho que ela deu à luz foi chamado Tammuz. Tammuz, como seu suposto pai, tornou-se caçador. Um dia Tammuz foi morto por um porco selvagem. Este, também adorado como Deus Sol, como descreve a Bíblia em Ezequiel 8:12, e tido como reencarnação do pai, Nimrod, de quem recebera espírito por legado. Então ficaram Nimrod, Semíramis e Tammuz. A Sagrada Família. Qualquer semelhança com a Sagrada Família Católica não é mera coincidência. Os mais eruditos sabem que a Igreja Católica foi fundada do pó das ruínas do Império Romano, então dominador, e que absorvera as culturas pagãs para se fortalecer, e assim, estabelecer o domínio das massas. Para você religioso se lembrar, a Babilônia, descrita em código profético apocalíptico, é a mãe de todas as abominações. Isto apenas reforça o que está escrito no último, mas não menos importante livro da Bíblia. A história, a Bíblia e a nota de real têm registro desta deusa pagã, mãe de todas as prostitutas, já que fundadora de Babilônia. A verdade é que esta deusa pagã tem sido cultuada de maneira oculta até no dinheiro que você se esforça tanto para ganhar. A mulher que simboliza a justiça, cédula de real, estátua da liberdade, Iemanjá, Colúmbia, Nossa Senhora, é a mesma entidade demoníaca simbolizando Semíramis. Seja da cultura romana, seja da cultura grega, seja da cultura africana, seja da nossa cultura. O que dizer deste texto da Bíblia? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa, para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Jeremias 7:18. E o nosso Messias não se chamava Jesus, porque a letra J tem 600 anos, se chama algo como Yahushua, mas Jesus não era. Há mais ou menos 200 anos o nome era Jesus, que em latim significa duas palavras, e, igual a isto é. Isus, porco, ou seja, isto é porco, é a origem da adaptação pagã do nome do Messias.
Outra coisa que o sistema te escondeu, é que Josué tem o mesmo nome do Messias em hebreu. Yahushua, ou seja, o Criador salva, em português seria isso.